Poderoso Pai Yau, em nome de Yahshua Mashiach, Pai, coloco-me em Tua presença para te pedir uma porção dobrada do Ruach Kadosh, para que eu possa ser, Pai, o Teu profeta, o Teu mensageiro para essa mensagem e para todos os dias de minha vida, Pai, todos os tempos, todos os períodos de minha vida. Que Tu, Pai, me conceda que Tua fidelidade, bondade, lealdade me preserve. Prepare o coração dos internautas, dos ouvintes de Tua palavra, para que eles possam aprender, Pai, o poder da mesma. Ajuda-me a desenvolver o assunto que nós aqui vamos falar, pois vamos falar, Pai, da importância do segredo fundamental do Shabat, a verdade fundamental do Shabat, que pouca gente conhece. Nem mesmo os adventistas do sétimo dia conhecem tão profundo quanto eu vou aqui, Pai, trazer. Obrigado por ser levantado por Ti como Teu profeta. Em nome de Yahshua Mashiach, eu te peço todas as bênçãos e já te agradeço por cada uma delas. Assim seja. Eu sou o Shaul, profeta de Yau. Nós hoje estamos aqui, irmãos, no nosso canal Yau Shalaim, para juntos estudarmos sobre a verdade fundamental do Shabat. E dentro da verdade fundamental do Shabat, irmãos, nós vamos dar spoiler, falar mesmo profundamente, porque dentro da mensagem fundamental do Shabat, existe também, irmãos, uma revelação que nos fala do verdadeiro jejum. Dentro da mensagem fundamental do Shabat, existe informações que nós devemos trazer aqui, devemos aprender a respeito da mesma, para que nós possamos ter uma vida de sucesso. E quando eu falo vida de sucesso, irmãos, não é vida de conta bancária recheada, de carro zero, de mansão. Quando eu falo vida de sucesso, é vida de tranquilidade física, mental e espiritual. E ao entendermos a mensagem fundamental do Shabat, nós encontramos isso. Nós encontramos tranquilidade, como eu disse, física, mental e espiritual. E a verdade fundamental do Shabat, irmãos, nós precisamos estar atentos a essa verdade. E qual é a mensagem fundamental do Shabat? O Shabat, irmãos, ele tem promessa. Tem promessa, irmãos. O mandamento do Shabat, ele traz promessa para nós. E além de nos oferecer a recompensa de obedecermos a sua palavra, o Shabat, irmãos, ele traz verdades fundamentais que nós precisamos entender, que está acima do afligir da alma, do afligir da carne, está muito acima disso. E, sem mais delongas, irmãos, eu quero abrir aqui as escrituras com vocês, no livro de Ishaiah 58, no versículo 1 em diante. Ishaiah 58, verso 1 em diante, que está abrindo aqui o subtítulo, o verdadeiro jejum. E nós estamos falando do Shabat. Por que o subtítulo ali não está o Shabat, mas está o verdadeiro jejum? Essa que é a grande realidade dos fatos, irmãos. É o jejum mesmo que tinha que estar ali. Porque nós vamos ler esse capítulo, nós vamos daí do 1 até o 14, né? Vamos lá. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta tua voz como a trombeta e anuncia o meu povo a sua transgressão.
Estou molhando aqui a garganta, irmão. E a casa de Jacó, os seus pecados. Todavia me procuram cada tempo. Na palavra dia aí, irmãos, vocês vão me ouvir falar tempo ou ciclo. Se escapulir a palavra dia é porque eu ainda estou sendo purificado, irmãos. Essa palavra dia aí, dentro do hebraico, é a abreviação para diabo. Então, todavia me procuram cada tempo ou cada ciclo. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça. Pratica justiça e não deixa o direito do seu Criador. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegarem ao Criador. Por que eu estou lendo o Criador aqui, irmãos? Na palavra Deus eu estou lendo o Criador. Porque Deus é a raiz de Zeus. Então toda vez que você me vê ler na palavra Deus, você me vê ler Criador, é porque Zeus é um nome pagão e ele faz referência a Zeus. Muito bem. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos nossas almas e tu não sabes? E tu não sabes? Eis que no tempo em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Está vendo? Para contendas e debates jejuais, e para ferires com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem, um tempo, aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e tempo aprazível ao Iau? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo? Porventura não é também a que repartas o teu pão com o faminto, e recolhe em casa os pobres e abandonados? E quando vires o nu, o cubras e não te esconda da sua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória de Iau será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Iau te responderás. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e ao falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Aí, irmãos, o meio-dia aí é como meio tempo, tá? Será como meio tempo, que seria o quê? 12 horas. 12 horas do dia. Então, como está falando, a sua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio tempo da parte clara, e o Iau te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do Shabat, de fazeres a tua vontade no meu santo tempo, e chamares ao Shabat deleitoso e santo tempo do Iau, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos,
nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Iau, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca de Iau o disse. Então, irmãos, nós vimos aqui, dentro dessa leitura, que o Shabat é um dia muito especial, ou melhor, um tempo muito especial. É um tempo, e nesse contexto a gente pode usar a palavra santo. Por que a gente pode usar a palavra santo nesse contexto? Porque o Shabat, de fato, ele é separado dos outros dias. A função do Shabat na vida de um adorador de Iau não é a mesma função que é no dia a dia, ou melhor, que é no tempo a tempo, que é no cotidiano, né? Que é nos 6 primeiros ciclos da semana, ou seja, do domingo até sexta-feira, os 6 primeiros ciclos da semana, eles foram dados para nós, irmãos, ou os 6 primeiros tempos da semana, eles foram dados para nós fazermos toda a nossa obra. Para nós fazermos toda a nossa obra, e nós precisamos fazer as nossas obras do nosso tempo comum. Porque do primeiro ao sexto dia, irmãos, é um tempo comum. Porém, entretanto, o sexto tempo, do primeiro ao sexto tempo, é um tempo comum. Sendo que no sexto tempo, ele é o tempo que é a preparação para o sétimo tempo. Então, quando nós tivermos que adentrar no Shabat, nós temos que, na sexta-feira, tomar o cuidado de não exigir muito do nosso corpo, porque o Shabat já é mesmo para descanso. Claro que o descanso ele veio como secundário, porque antes do pecado, Adão e Eva, eles não se cansavam. Então o Shabat ele era um tempo de deleite, não era um tempo de descanso físico. Mas depois do pecado, ele passou a ser um tempo de descanso físico. E nós precisamos entender essa estrutura toda. E o mandamento do Shabat, como nós lemos, ele traz várias promessas, irmãos. E a maior delas todas é a promessa do arrebatamento. Te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, ou Iacov, né? Iacov, ou Israel, porque Jacó teve mudado o seu nome de Jacó para Israel. Te sustentarei com a herança de teu pai Israel. Aonde vocês ouviram ler Jacó, entenda-se ali Israel. E é um mandamento que nos protege, irmãos, da idolatria. É um mandamento que nos protege da idolatria. Por que ele nos protege da idolatria? Porque tem gente, irmão, que idolatra o trabalho. Se deixar, trabalha os 7 ciclos da semana. Vocês sabem disso. De repente eu posso estar falando com você mesmo. E eu aqui, irmãos, é evidente que quando cai uma ovelha no buraco no Shabat, como serralheiro, como bombeiro, como eletricista, e alguma pessoa vai precisar dos meus serviços no Shabat, eu vou lá e vou socorrer, irmãos. Sei que eu estou lá socorrendo, trabalhando, mas não queria estar ali trabalhando. Então eu não estou fazendo a minha própria vontade. Estou fazendo a vontade de Iau. Lembra que diz que nós não devemos fazer a nossa própria vontade? Por exemplo, alguém pode dizer, tomar banho é vontade? Não, tomar banho é necessidade, irmãos. Urinar é necessidade, defecar é necessidade. E isso a gente tem que fazer em qualquer dia, a gente não pode prender o corpo dessas coisas. Mas eu estou aqui dando essa palhinha, que tem gente tão ignorante que fala que não pode fazer nada. Não, o Shabat é tempo de fazer coisa boa, irmãos. É lícito fazer o bem no Shabat.
Mas nós lemos, logo aí na entrada do Shabat, nós lemos também o verdadeiro jejum como subtítulo. Então, o Shabat, irmãos, ele é um jejum do tempo, um jejum do trabalho. Irmãos, quando a gente se desprende de nossas funções, em nossas empresas, em nossos afazeres, nós estamos jejuando do trabalho. O verdadeiro jejum, irmãos, não é afligir a alma deixando de comer. Não é isso. Não estou dizendo que a gente não deva fazer jejum. É evidente que a gente deve fazer jejum e eu faço 2 vezes no ano, irmãos, porque é fundamental. E Yahshua disse que quando ele fosse tirado, aí os seus discípulos teriam que jejuar. E quando Yahshua foi tirado, irmãos? Quando Yahshua foi tirado? Ele foi tirado quando foi colocado o Jesus, o Yes, o Dizer no inglês, o Yeshua HaMashiach no aramaico, o Isa no árabe. Foi tirado Yahshua e colocado esses nomes aí paganizados que o sistema trouxe. Então, quando chega 25 de dezembro, eu jejuo, porque 25 de dezembro é a festa do abominável da desolação. Então eu jejuo, literalmente, eu não como, literalmente, eu jejuo nesse dia, ou melhor, nesse tempo. 31 de dezembro, eu jejuo, porque é a festa de Jano, um ídolo pagão. Então, literalmente, em relação às coisas materiais, a comida, por assim dizer, eu jejuo 25 de dezembro e 31 de dezembro. Eu jejuo nesses 2 tempos, nesses 2 ciclos. Do dia 25 é um ciclo e dia 31 é outro ciclo. Sendo que o jejum começa do pôr do sol do dia 24, que já vira para o dia 25, ou melhor, por tempo 25, estamos ainda no processo de purificação. Por isso ainda escapole a palavra dia. Dia, como eu disse, dentro do hebraico é abreviação de diabo. Então, nós, irmãos, dentro de um contexto espiritual e material, nós e Aldim devemos jejuar no ciclo do 25 de dezembro e no ciclo do 31 de dezembro, pois é um ciclo pagão, é um ciclo paganizado. E eu vi um vídeo hoje do irmão Romilson, ele falava também do 21 de dezembro, que é outro ciclo paganizado dentro do mês de dezembro. E eu achei até interessante, que eu não sabia disso, eu achei interessante. E como nós estamos falando aqui, irmãos, a respeito do Shabat e a respeito do verdadeiro jejum, nós não devemos jejuar para contenda. Não é para contender ou entrar em contenda com aqueles que não jejuam. Eu jejuo, irmãos. Como eu falei para vocês, 25 e 31 de dezembro. Esse tempo é fundamental. É um tempo que eu sou compelido. Eu sou obrigado, não por uma força que me obriga no sentido maléfico, não. Mas é por uma força que me compele. Eu fico compelido a jejuar no tempo 25 de dezembro e no tempo 31 de dezembro, em homenagem ao meu irmão mais velho, ao nosso irmão mais velho, Yahshua. É um protesto, irmãos. É um protesto contra aqueles que participam dessas festas pagãs. Então, é por isso que eu jejuo literalmente, em termos
de alimentação em termos materiais nesse tempo, 25 de dezembro, 31 de dezembro. Mas o verdadeiro jejum é que nós venhamos a agir com justiça, irmãos. Soltar as ligaduras da impiedade. Anunciar ao homem, ou ao povo de Iau, né? Nem ao homem, ao povo de Iau, que Iau não se preocupa com o joio, Iau se preocupa com o seu povo. Por isso, lá quando nós abrimos logo no verso 1 de Ishaiah 58, lá fala, anuncia o meu povo, clama em alta voz e anuncia o meu povo a sua transgressão. Deixa eu voltar aqui, colocar aqui mais uma vez aqui. Deixa eu voltar aqui. Lá no verso 1, ó. Observe, irmãos. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Israel os seus pecados. Tá vendo, irmãos? E Iau manda anunciar ao povo dele. Iau não tem preocupação com o joio. Iau se preocupa com a sua semente. E quem é a semente de Iau? O linho, o trigo e a cevada. O joio não é semente de Iau. Entende? Então estou falando para você, Ialdinho. Estou falando para você. Eu não estou falando para aqueles que agora estão lá no engano de Laodiceia. Mas eu estou falando para você que já teve teus olhos abertos. Que já conhece grandes partes fundamentais das verdades de Iau. Ou da verdade de Iau. Então, como eu estou aqui dizendo, irmãos, o nosso jejum, o verdadeiro jejum, é andar em bondade, é andar em mansidão, é andar em boa fama, não é maldizer a ninguém. Porque quando nós maldizemos alguém, quando nós excomungamos alguém, irmãos, o que é excomungar? O que é excomungar? Excomungar é você chamar uma pessoa de herege, você está excomungando aquela pessoa. E nós não temos o direito, irmão, de julgar ninguém e nem maldizer ninguém, porque as escrituras afirmam, os maledicentes, eles vão ficar de fora. Eles não vão entrar no reino, eles vão ficar de fora. Aqueles que falam mal do próximo, eles não vão entrar no reino. Se não me falha a memória, deixa eu tentar aqui ver se eu consigo recitar. Quem tem o direito de morar na tua casa? Quem tem o direito de morar no puro lugar que habitas? Só tem esse direito aquele que vive uma vida justa, que faz o que é certo, que não prejudica os amigos e nem calunia os vizinhos, que trate com respeito aqueles que amam a Iau, que cumpre o que promete, ainda que com prejuízo, empresta aos que necessitam sem lhes cobrar juros, e por nenhuma razão testemunhe contra o inocente. Aqueles que assim procedem estarão sempre seguros. Se não me falha a memória, acho que é o Salmo 15, esse salmo. Então, irmãos, a gente tem que fazer o que é certo, andar em mansidão, procurar vigiar a porta dos nossos lábios, para que os nossos lábios não amaldiçoem ninguém, para que os nossos lábios não falem mal do próximo, para que os nossos lábios tenham respeito no trato um com o outro. Eu conheço, irmãos, e a gente sabe, dentro do sistema paganizado, o sistema atual de Laodiceia, está cheio de heresias lá dentro, irmãos. Mas eu tenho que estar chamando meu irmão de herege? Eu tenho que estar chamando meu irmão de herege? Não. Eu não tenho que estar maldizendo ao meu irmão. Porque se eu chamo meu irmão de herege, irmãos, eu não estou bem dizendo a ele. Porque a heresia, irmãos, ela é uma maldição. Uma maldição que Satanás trouxe, colocou dentro de Laodiceia, a heresia.
E agora você, ao chamar o seu irmão de herege, você está abençoando ele? Ao chamar o seu irmão de herege? Não. Não, irmãos. Em vez de chamar o seu irmão de herege, chama seu irmão. Chama seu irmão de amado ou de abençoado. Mas não chama seu irmão de herege, não. Que chamar seu irmão de herege, você está amaldiçoando ele. E a heresia, irmãos, é uma maldição. E quando nós chamamos um irmão de herege, nós estamos amaldiçoando aquele irmão. Das nossas bocas, irmãos, não pode sair palavras frívolas, porque nós vamos prestar conta de cada uma dessas palavras frívolas. Entende? O verdadeiro segredo do Shabat, né? A verdade fundamental do Shabat. Vocês estão analisando isso? E o Shabat, irmão, tem uma coisa interessante no Shabat, que a gente não acha no sábado, que é o nome paganizado que o sistema trouxe para o mundo. Porque se você for parar para olhar, só lá em Israel, conhecido hoje como Israel, é que a pronúncia Shabat lá é comum. Fora de Israel, a pronúncia Shabat não existe. É sempre sábado, sábado, sábado. E vamos ver uma coisa interessante que tem no Shabat, do ciclo semanal, no Shabat do 7º tempo da semana, que no sábado não tem. O sábado pode ter até o 7º tempo. Ele pode até ser o 7º tempo, mas é o 7º tempo paganizado, porque não traz um nome correto. E é importante o nome, irmãos. É muito importante o nome. Então nós temos que aprender, quando tivermos de pronunciarmos o período de descanso, o período sagrado, nós temos sempre que pronunciar Shabat, nunca pronunciar sábado. E eu quero abrir aqui com vocês agora algo bem interessante, irmão, bem interessante mesmo. Olha aqui, ó. O Shabat é verdadeiro e importante, pois o Shabat é verdadeiro e importante. Botei a vírgula no lugar errado aqui, tá, irmão? Me perdoa. O Shabat é verdadeiro e importante, pois a palavra Shá, que significa salvação, nós a encontramos na palavra Shabat. No sábado, não encontramos a palavra Shá. Essa palavrinha aqui, irmãos, ó, que está grifada aqui, ó, em verde. É uma palavra que ela é fundamental, ela abre o caminho, ela salva, porque essa palavra aqui, irmãos, ela está no nome de Yahushua. Yahushua. Tem a palavra Yahushua, tem a palavra Shá no seu nome. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Yahushua tem a palavra Shá no seu nome. Olha aqui. Posso mostrar tanto lá, olha lá. Yahushua é pastor verdadeiro. Yahushua, olha a palavra Shá lá no final, nas 3 últimas letras, lá no quadro. Se você quiser olhar aqui, ó. Yahushua. Olha a palavra Shá aqui, ó. A frase Shá. Essa frase dentro do hebraico significa salvação. Então, na palavra Shabat, nós encontramos salvação. Na palavra sábado, não encontramos salvação. Portanto, sábado é um nome pagão, não é um nome original, não é um nome originado do hebraico. A origem do sábado, irmãos, veio da mente de Satanás, porque a palavra Shabat nunca poderia ser traduzida, porque ela é sagrada, ela é uma palavra fundamental. Nela nós encontramos o descanso, que depois do pecado foi necessário, e aqui, como eu mostrei a vocês, nós aqui, ó, por que eu botei, sublinhei o Shabat em amarelo?
para chamar a atenção. Amarelo é uma cor que chama a atenção. Chá é uma cor que está livre, está aberto, o sinal está aberto para nós. Está vendo? Está aberto para nós, porque nós temos Yahshua. Nós guardamos o Shabat, mas aqui, ó, sábado está censurado, está em vermelho. Então, essa palavra nós deveríamos banir dos nossos lábios. A palavra sábado, ela deveria ser banida dos nossos lábios. Quando nós estivermos tratando, evangelizando, falando do tempo de descanso, do tempo sagrado, dos 7 ciclos da semana, dos 7 tempos da semana, quando nós formos falar do tempo do Shabat, o 7º tempo, temos que sempre pronunciar Shabat. Não devemos pronunciar sábado, porque sábado é um nome pagão. Não honra o nosso pai Iau e nem honra nosso irmão mais velho Yahshua. Yahshua, a salvação passa por ele. Iau salva. A palavra, o nome Yahshua, o significado é Iau salva, ou salvação de Iau, lido da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, Iau salva. Da direita para a esquerda, salvação de Iau. A salvação passa por Yahshua, irmãos. E no nome Yahshua temos a palavra Shá. Shá no hebraico significa salvação. Portanto, é fundamental você entender isso. O sistema, através de Satanás apagou o sagrado da mente dos seres humanos. Tudo que é sagrado, irmão, foi apagado da mente dos seres humanos. O nome do pai, Iau, foi colocado Senhor no lugar, porque Senhor no hebraico significa Baal. Então, no nome Iau, eles tiraram Iau e colocaram Senhor. Entende isso? E Senhor, dentro do hebraico, o significado é Baal. Por isso faz sentido Oséias 2,16. O meu povo me chamarás meu marido, não mais me chamarás meu Baal. Faz todo sentido, irmãos. Agora eu entendo Oséias 2,16. Eles paganizaram o nome do filho, Yahshua, mudaram para Iesu no latim, Jesus no português, e Yeshua Hamashia no aramaico, Dize no inglês, Isa no árabe. Então, eles paganizaram o nome do pai e o nome do filho. Por isso tem um desafio em Provérbio 30, verso 4. Quem criou todas as coisas? Quem amarrou as águas na roda do vestido? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Provérbio 30, verso 4. Ishaial, conhecido como Isaías, melhor, Irmial, conhecido como Jeremias. Irmial 11, 19. Eu era como um cordeiro levado ao matadouro, e não sabia que tramava propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e apaguemos o seu nome da face da terra. Quem fez isso, irmãos? O sistema religioso, o Império Romano, junto com a Igreja Católica Apostólica Romana, apagou o nome do nosso Salvador, Yahshua, o Machia, e trouxe esses outros nomes que não tem condições de ser salva a pessoa nesses nomes. Dentro dessa estrutura, irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Precisamos entender que nós estamos no limiar do arrebatamento. Salmo 91 diz assim: porque você amou o meu nome, eu te colocarei a salvo em alto retiro. Isso é o quê? Se não é arrebatamento? E por que essa promessa lá no Salmo 91? Porque você amou o meu nome, em outras traduções, você conheceu o meu nome. Te colocarei a salvo em alto retiro. A tribulação, irmão, vai estar correndo solto aqui embaixo. E lá no Chamaim, lá no céu, nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro é apenas para cevada. É apenas para cevada, irmãos. Não tem casamento
com outra semente, a não ser a cevada. E você pode me perguntar, e o trigo? O trigo, irmãos, ele faz parte dos súditos, porque todo reino tem que ter súdito, como todo reino tem fidalgo. E quem são os fidalgos no reino de Al? O pai e o filho com sua esposa. O pai e o filho, o pai, a supremacia máxima. O filho, o corpo do pai. Porque a Bíblia diz que, lá em Coríntios, que Al é o cabeça de Alcha, e Alcha o cabeça da igreja. Entendeu? Vocês estão entendendo, irmãos? O casamento vai acontecer lá em cima. Lá no Chamaim, lá em Sião celestial. E quando o trigo for arrebatado, ele vai ser arrebatado aqui nesse céu que a gente vive agora. A nova Yal-Shalaim vai descer, então, no final da tribulação, o trigo é arrebatado para dentro da nova Yal-Shalaim. Porém, entretanto, o casamento já aconteceu lá em cima. 7 anos. E o trigo, ele é um fidalgo muito feliz, um fidalgo não, um súdito muito feliz. Comparado, é evidente, irmãos, porque tudo existe hierarquia, irmãos. Como existe galardão maior e menor, existe hierarquia. Não essa hierarquia que a gente conhece aqui da terra, mas a hierarquia celestial. O trigo, irmãos, ele vai ser um súdito, evidentemente, considerado como um pleibeu. Por quê? Porque só a cevada poderá ir com Yalcha onde Yalcha for. O trigo não vai com Yalcha onde Yalcha for. Por quê? Porque o trigo ele não é um vencedor igual a cevada. A cevada é um vencedor. Para a cevada foi dado cedro, coroa de ouro e cedro. A cevada são aqueles que vão reinar no milênio com Yalcha. Vão reinar no milênio com Yalcha. E o trigo vai ser, vamos dizer, o súdito, vamos falar, o plebeu com muita alegria, porque ele vai ficar satisfeito de ser plebeu. Sabe por quê que o trigo vai ficar satisfeito? Ele vai entender por que ele é plebeu? Porque ele foi rebelde com o pai, passou por uma disciplina de 1000 anos. Passou por uma disciplina de 1000 anos. Só que essa categoria de trigo que vai ser arrebatada quando a nova Yal-Shalaim chegar, é uma categoria de trigo muito inferior, ou melhor, muito superior do que a outra categoria de trigo que vai ser disciplinada. Porque existe uma categoria de trigo, irmãos, que vai... Porque tem trigo de primeira qualidade e tem trigo de segunda qualidade. Mas todos dois são trigo. Mas tem trigo de primeira qualidade. Qual é o trigo de primeira qualidade? É aquele trigo que vai ser arrebatado quando a nova Yal-Shalaim descer. E aqui no ar, nos ares do nosso mundo, esse trigo de primeira qualidade ele vai ser arrebatado. E o trigo de segunda qualidade, ele vai ter que passar por um processo de purificação tremenda. Porque Yal, ele castiga a todos quanto ama. As trevas exteriores, irmãos, desse filho de Yal, não é a mesma trevas exteriores para o diabo e seus anjos e o joio. Não, as trevas exteriores para esse trigo de segunda qualidade é por lá de fora da cidade. Eles vão ficar por lá de fora da cidade durante o milênio, o reinado milenar de Yalcha. Nosso reinado, que nós vamos estar reinando junto com ele. E esse trigo de primeira qualidade vai ser arrebatado antes de começar o milênio. Entendeu? O trigo de segunda qualidade são os irmãos que serão disciplinados nas trevas exteriores. Esses serão os plebeus. O trigo de primeira qualidade, ele vai ser um fidalgo também.
Ele vai ser um fidalgo, porque ele é um trigo de primeira qualidade. Ele vai fazer parte como é que eu falo? Dos privilégios. Esse trigo de primeira qualidade que é arrebatado, ele vai fazer parte. Só que ele não faz parte do casamento, porque o casamento aconteceu lá 7 anos. As bodas do Cordeiro aconteceu lá 7 anos lá e passou 7 anos de tribulação aqui. Terminando os 7 anos de tribulação aqui, o trigo de primeira qualidade, ele é, estou dando uma palhinha de um vídeo futuro, ele é arrebatado para dentro da cidade. Os servos inúteis, o trigo de segunda qualidade, eles são disciplinados por 1000 anos. E dei aqui uma palhinha do vídeo seguinte. E que Yahweh nos abençoe, rica e abundantemente, em nome de Yahshua, o Mashiach. Grande Pai Yahweh, em nome de Yahshua, o Mashiach, entrego todos os inscritos desse canal e aqueles que hão de se inscrever. Coloco-me, Pai, em tuas mãos, para ser, Pai, o teu profeta para o teu povo. Continuo em tuas mãos, que profeta para o teu povo eu já sou, Pai, tu já me consagraste. Mas peço a ti que tu, Pai, revele tuas verdades cada vez mais ao teu povo que se chama pelo teu nome, os Yaldim, pois são os Yaldim que se chama pelo teu nome, ao nome que nós temos, Yaldim. Nós somos o teu povo, Pai, que chamamos pelo teu nome. Fica, pois, conosco, nos guarde e nos protege com o escudo da tua benevolência. Em nome de Yahshua Mashiach, assim seja.